O rio Taquari é um rio, como já dito, único. É um rio que navega de um planalto para uma planície, em cima de uma área de altitude maior do que a área do seu entorno, de um solo extremamente suscetível à erosão e que possui ainda uma peculiaridade que é uma declividade muito baixa, que propicia, né, o acúmulo de sedimentos, o seu assoreamento no sentido que ele caminha a sua foz. É um rio de movimento, é um rio que não para quieto, né? Ele gosta de serpentear pela planície do Pantanal, mas isso vem se agravando aos longos dos anos, principalmente após o boom da agropecuária na década de 70, que ainda não se tinha um conhecimento alargado das técnicas de conservação de solo, houve uma abertura das matas para a produção de grãos e pecuária nas regiões do Planalto do Taquari, e que agravaram a carga de sedimentos que o rio recebe. E esse excesso de carga de sedimentos fez com que o rio serpenteasse com muito mais velocidade, fez com que ele se movimentasse muito mais. Além de, durante alguns períodos, terem aparecido alguns arrombados naturais ou produzidos pelo próprio homem, que reduziram sobremaneira a carga de água, né, a força hidráulica que esse rio tinha para empurrar o sedimento até o rio Paraguai, e dessa forma, como ele perdeu um pouco da sua velocidade, aumentou sobremaneira o assoreamento na terceira porção, no terço inferior do seu rio, já chegando na sua foz. E isso daí é o que faz o rio se movimentar tanto nos últimos anos. Foi uma mudança do solo, uma mudança da cultura, o como era cultivado, as técnicas de conservação das décadas de 70, 80 e meados de 90, que fizeram o rio ter essa movimentação acelerada. O rio iria se movimentar normalmente, mas num tempo muito mais lento. O ser humano fez ele ser mais rápido. O rio Taquari foi considerado há muito tempo como o rio mais pescoso do mundo, né? O rio com maior quantidade de peixes, com uma ictiofauna muito rica. E o excesso de sedimentos, né, dessas décadas em diante causaram uma peculiaridade muito grande, né? Você mata a área de reprodução dos peixes dentro do próprio rio, porque nenhum peixe desova em areia. Peixe desova em plantas subaquáticas de rocha, mas nunca em areia. E uma outra questão é que o próprio peixe não sente muita vontade em rio com excesso de sedimentos. O que aconteceu é que durante esse período em que houve essa redução absurda da ictiofauna na região pantaneira, da planície do Taquari, você teve também o aparecimento de alguns arrombados, naturais ou não, que no começo, além de não dar áreas produtivas de pasto e de cultivo, muitos perderam solos, perderam terras na região. Só que foi um ponto-chave para a manutenção da ictiofauna na planície do Taquari. Serviram de berçários para aquela região, porque era uma região onde você tinha ainda um pouco de vegetação, onde os peixes podiam se reproduzir, mas é quase que um contrabalanceamento do que estava acontecendo na calha principal do rio. Ou seja, a natureza se ajustava para continuar se mantendo viva, né? Então houve essa questão do manter ou não manter os arrombados, fechar ou não fechar os arrombados, que nós, pesquisadores, vemos debatendo isso desde então. E hoje percebe-se que uma das coisas que vem aumentando a população de peixes na região dos arrombados do Taquari é exatamente que alguns arrombados serviram de berçários, estão servindo de berçários para manter a população de ictiofauna em equilíbrio dentro do Taquari. Uma coisa que não pode se deixar de lado em nenhum momento é que o rio Taquari, você não pode deixar que ele se resolva sozinho a curto prazo. Isso vai se resolver a longo prazo. Não pode se parar de pensar, então não precisa se preocupar com o aporte de sedimentos? Sim, há necessidade de se preocupar com o aporte de sedimentos. Há necessidade de se verificar no planalto da bacia do Taquari, aonde eu ainda tenho grandes áreas de produção de sedimentos e que precisam de um estudo e de implantação de novas metodologias conservacionistas de solo para que a gente consiga produzir, mas com sustentabilidade.
consiga ter a parte econômica, manter a parte econômica viva do Planalto, mas sem atacar o meio ambiente. Então acho que isso é muito importante. Há uma solução para o Rio Taquari, mas uma coisa que muitos não gostam de ouvir e que infelizmente é a realidade, é uma solução a longo prazo. Não existe solução a curto prazo para o Rio Taquari. O Rio Taquari, por ser um rio tão diferente e único no mundo, né, é um rio que, por suas peculiaridades do traçado, por onde ele navega, a sua importância para a região pantaneira, né, a sua importância para o Pantanal em si. Ele é um grande afluente do Pantanal, ele é uma das artérias principais que mantém o Pantanal como ele é hoje. Ele tem muita peculiaridade, envolve muita coisa. Ele envolve um setor produtivo pungente do Planalto do Taquari, envolve um setor turismo muito importante também, que é do próprio Pantanal, envolve uma biodiversidade sem tamanho e sem valor, né? A gente não consegue monetizar a importância da biodiversidade da região do Pantanal, e por essas razões serem tão peculiares e multidisciplinares, estudar o Rio Taquari não é um rio para iniciante, não é um rio para pesquisadores aventureiros. É um rio para se criar um grupo multidisciplinar em que se envolvam geógrafos, geólogos, agrimensores, engenheiros ambientais, engenheiros civis, até a parte de economia, na parte de administração, sociologia, para que se entenda todos os impactos positivos e negativos do Rio Taquari naquela região e daí consiga pensar soluções que, mesmo de efeitos a longo prazo, mas que sejam efetivos e não que venham com ideias mirabolantes, como sempre se fala, de barreiras e sedimentos na planície do Pantanal para segurar o sedimento, dragar o Rio Taquari de cabo a rabo. Isso são coisas que financeiramente o Brasil não conseguiria pagar. Se o Brasil inteiro investisse o seu dinheiro único e exclusivamente no Rio Taquari, que vantagem econômica ele traria para o local? Talvez isso não seja a resposta. Talvez trabalhos pontuais, pequenos e multidisciplinares consigam dar ao Rio Taquari uma vida muito maior e, junto com isso, treinar uma educação ambiental com todos os envolvidos que façam que as gerações consigam manter e cuidar do Rio Taquari. Coisa que hoje a gente só escuta coisas muito recentes em que talvez não tenha um significado até de educação para o povo que vive do Rio Taquari. O Rio Taquari tem uma peculiaridade muito engraçada. A calha do rio de navegação muda de posição da margem direita para a margem esquerda em menos de 12 horas, em alguns pontos. Isso mostra o quão móvel é o Rio Taquari, porque cada movimentação que ele faz, ele acaba lambendo uma das margens e levando uma das margens. À medida que ele vai fazendo esse processo de serpentear no fundo, ele está também começando o seu processo de serpentear pela planície do Pantanal. E quando ele acha um ponto mais baixo do que o que ele está navegando, ele estoura e inunda.